Boa noite, eu me chamo Sâmia e eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que foi realizada durante o Programa de Iniciação Científica, o PIBIC. O título da minha pesquisa é o Zoológico como Espaço de Conservação ex situ de espécies ameaçadas de extinção nos contextos atuais. Foi uma pesquisa que foi orientada pela professora Ruth Elias, do Departamento de Geografia. Para iniciarmos, eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico dos zoológicos. Desde a antiguidade, sempre houve o hábito de manter os animais em cativeiros. Por que essas pessoas mantinham esses animais em cativeiro? Justamente como uma forma de demonstrar poder e também como um local de atração. Os primeiros zoológicos eles vão surgir na Europa e na América também por meados do século XIX e do século XX. Só que à medida que o tempo vai passando, essas instituições ela não vai ter como o seu principal objetivo a atração, e sim 4 funções super importantes para o mantimento dessas espécies. Existe uma legislação brasileira que é dada pela Instrução Normativa do IBAMA, a 169, de 20 de fevereiro de 2008, onde ela vai instituir e normatizar que o espaço zoológico ele tenha 4 funções importantes, não somente aquela de atração como ocorria na antiguidade. Dentro dessas funções, a gente vai ter uma que é a pesquisa científica e a conservação de espécies. E justamente esse é o foco, o alvo da minha pesquisa, que é a conservação ex situ, como ela se mostra como uma técnica fundamental para o mantimento das espécies ameaçadas de extinção. Essa conservação ex situ é uma conservação de espécies que estão ameaçadas de extinção fora do seu habitat natural. As 4 principais funções do zoológico, que é normatizada nos contextos atuais, é a conservação de espécies. Existem várias técnicas e uma delas é a conservação ex situ, que é fora do seu ambiente natural. Geralmente, os animais, as espécies que são vítimas, de algum tipo de violência, de algum tipo de tráfico de animais, e daí eles acabam ficando nesses espaços por um determinado período de tempo, justamente para poder conservar a sua espécie, também garantir o mantimento dessa espécie, caso ele esteja em extinção, e uma forma de recuperar também. Lembrando que essa não é a principal solução. Existem outras soluções à frente. Talvez essa seja uma das últimas, mas que é primordial para o mantimento dessas espécies. A pesquisa científica também, que é super importante, a educação ambiental, onde a gente vai fazer uma ponte com a população, com a sociedade, ela vai ajudar nessa conservação, porque muitas das vezes os animais entram em extinção, pode ser acidentalmente, por um predador natural, ou pode ser também incidentemente, ou seja, quando uma pessoa acaba, um exemplo, a caça descontrolada de uma determinada espécie, isso pode acarretar nisso. E essa instituição justamente vai ter essa função de fiscalizar também, juntamente com os outros órgãos governamentais, e também manter o mantimento dessas espécies para que ela não seja extinta. E o lazer também. O objetivo principal desse trabalho é discutir sobre o zoológico como espaço de conservação da fauna ameaçada de extinção, fornecendo um panorama geral sobre o zoológico e suas atuais funções. Por quê? Observa-se que há um déficit de algumas pessoas sobre para que serve essa instituição. Qual é o propósito dela? Qual é o objetivo? Qual é a função? E como nós, sociedade, podemos contribuir com isso? O objetivo específico é compreender o que é o espaço zoológico, levando em consideração suas finalidades, nos contextos atuais. Lembrando que antigamente havia uma função específica, na atualidade já existem 4 funções. Entender as técnicas utilizadas para promover a conservação de espécies ex situ ameaçadas de extinções e também os possíveis impactos que podem ser causados. Ao final, o resultado, eu vou apresentar algumas vantagens e desvantagens e apresentar também o papel desempenhado por zoológicos na conservação de espécies silvestres. A área de estudo foi realizada no Parque Zoológico de Brasília, localizado em Brasília, no Distrito Federal. Essa foi o Parque de Brasília, ou também chamada como Fundação Zoológico de Brasília, foi a primeira instituição ambiental criada no Distrito Federal, justamente com o objetivo de lazer para os pioneiros de Brasília.
Os materiais e métodos. Primeiro foi feita uma pesquisa bibliográfica, ou seja, é uma pesquisa qualitativa através de levantamento bibliográficos e também de documentos. E posteriormente foi feita também uma saída de campo. E o objetivo da saída de campo foi justamente observar como esse espaço, se ele está cumprindo as funções, principalmente educação ambiental, como que funciona a pesquisa, se existem parcerias com demais órgãos. E a pesquisa com a saída de campo, elas atuando de forma conjunta, acaba acarretando nos resultados muito mais concretos do que superficiais. E os resultados obtidos foi que é super importante dialogar entre todo o corpo estrutural responsável pelos espaços de conservação com a sociedade. A sociedade precisa participar disso, ela precisa entender a importância do zoológico, ela precisa entender a importância que as espécies têm de sobreviverem na natureza, a importância de denunciar caso estejam fazendo um tráfico de animais, ver alguma coisa similar a isso. Outra coisa que é importante é pesquisa e fiscalização também. Por quê? Para a gente conseguir fazer a conservação, né, no caso zoológico de Brasília, é necessário pesquisas, é necessário desenvolvimento de técnicas e é necessário também a fiscalização para ver se realmente essa instituição está cumprindo com o seu papel e dentro da lei. Outra coisa importante também, a técnica de conservação ex situ, foi concluído que para espécies ameaçadas de extinção, segundo o Ministério do Meio Ambiente, ela vai possuir vantagens e desvantagens, certo? Não vai ser a técnica que vai solucionar acerca dos animais que estão entrando em extinção. Não, mas é uma técnica importante e que ela vai ter sim algumas vantagens, certo? A vantagem é, por exemplo, congelar o geoplasma. E daí vai conseguir gerar outros animais através dessa geração. E daí a gente já vai conseguir conservar que ele não seja extinto. E uma desvantagem porque o custo de fazer um congelamento é bastante caro. Então daí, dentre umas vantagens e desvantagens. E por fim, aqui estão as referências bibliográficas e eu gostaria de agradecer